Boa noite a todos. Excelentíssimas autoridades aqui presentes ou representadas, senhoras e senhores, nossa boa noite. Iniciaremos a nossa sessão solene em homenagem ao Dia do Psicanalista, dia 6 de maio. Convido as seguintes autoridades para tomarem assento à mesa. O senhor Marcos Ribeiro, representando os psicanalistas presentes. A senhora Lúcia Godoy, representando o Sindicato dos Psicanalistas do Espírito Santo. Gostaria de convidar a senhora Marta Sibien, representando as escolas de psicanálise do Espírito Santo. Gostaria de convidar o senhor Livingston, representando os psicanalistas pastores presentes. Convidamos os presentes para que de pé ouçam a execução do hino nacional brasileiro.
Oi. Ainda de pé, ouçamos a leitura do versículo bíblico com o psicanalista Marcos Freire. Provérbios 16:13 diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Podemos assentar? Passamos a palavra para o proponente dessa sessão, o senhor vereador Marlon Fred, para declarar aberta a presente sessão solene e assumir a condução dos trabalhos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão em homenagem ao Dia do Psicanalista. O mundo celebra, no dia 6 de maio, o Dia do Psicanalista. E o vereador Fred e toda a sua equipe do gabinete agradece a presença de todos reunidos na noite de hoje para essa importante homenagem. Queremos destacar que o vereador Fred é sensível a essa indispensável profissão que visa ajudar o fortalecimento da saúde mental das pessoas. Mas, afinal, o que é um psicanalista? Um psicanalista é mais do que apenas um profissional de saúde. Profissional de saúde mental. Ele é um guia através dos complexos labirintos da mente humana, enraizado nas teorias revolucionárias de Sigmund Freud e desenvolvido por uma série de pensadores influentes. O psicanalista é um explorador dedicado das profundezas do inconsciente, equipado com um conjunto de técnicas e teorias que abrangem desde a interpretação dos sonhos até a análise das dinâmicas familiares. O psicanalista mergulha fundo no psique do paciente, buscando compreender os mistérios que moldam seu comportamento e suas emoções. Mais que apenas um ouvinte, o psicanalista é um detetive, perspicaz, decifrando os padrões ocultos de pensamentos e os impulsos enterrados que moldam a vida cotidiana do indivíduo. Ele oferece um espaço seguro e acolhedor para explorar as profundezas da mente sem julgamento ou preconceito. O trabalho do psicanalista não se limita a resolver problemas imediatos. Ele busca desenterrar as raízes profundas dos conflitos internos, promovendo uma compreensão mais profunda de si mesmo e do mundo ao seu redor. Através do processo terapêutico, o psicanalista guia o paciente em uma jornada de autodescoberta, ajudando-o a desvendar os segredos enterrados dentro de sua própria psique. Em essência, um psicanalista é um arqueólogo da mente, escavando camadas de experiências passadas e traumas ocultos para revelar as verdades essenciais que moldam a experiência humana. Ele não apenas trata os sintomas superficiais, mas busca curar as feridas profundas que residem no âmago do ser humano, oferecendo uma oportunidade única de crescimento, cura e transformação. Com a palavra, o proponente dessa sessão, o vereador Marlon Fred. Boa noite. Primeiro, quero pedir desculpa porque a voz sumiu depois de um evento que fizemos ontem. O Flávio, acho que não tinha um dia assim, menos para ele ter marcado nessa sessão solene, mas mesmo assim é uma alegria muito grande, de estar recebendo vocês aqui. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa receber nessa Casa de Leis pessoas com tanta relevância para a nossa sociedade. Como já foi dito, o psicanalista é aquele que atua cuidando da saúde mental das pessoas. E homenagear esses profissionais é uma alegria para mim e para essa Casa de Leis. Ao passarmos nos últimos anos por um período tão complicado na sociedade, que foi a pandemia, muitas pessoas precisaram e precisarão de cuidar da sua própria saúde mental, como consequência de toda aquela tragédia que o mundo viveu. 6 de maio, que comemora o Dia do Psicanalista, decidimos trazer
vocês aqui, para que possam sentir-se acolhidos nessa Casa de Leis, sendo homenageados, dando incentivo, que possam continuar esse trabalho tão importante que vocês fazem pelo o nosso povo. Muito obrigado e uma salva de palmas para todos os psicanalistas, né, da nossa serra, do nosso estado e do nosso país. Obrigado. Nesse momento, daremos a voz a esses que representam os psicanalistas e os órgãos representativos da classe. Com a palavra, a senhora Lúcia Godoy. Boa noite a todos. É com muito orgulho, muito carinho que nós recebemos o convite para participar dessa cerimônia, em homenagem aos psicanalistas, né? No dia 6 de maio é o dia dos psicanalistas, o dia do aniversário de Freud e o dia do meu aniversário também. Então, eu estou aqui representando o Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, na gestão 2024, 2025 e 2026. O Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, este ano, completa 16 anos de luta, de trabalho. Aqui nós temos representando o Alberto Poltronieri, que foi o presidente que me antecedeu. E ele foi fundado no dia 16 de agosto de 2008, e com a sede inicialmente em Linhares. E logo posteriormente, na administração do Alberto, ele vem para Vitória, e hoje ele está na Rua Alice Bumachanefa, 728, em Jardim Camburi. O sindicato, ele é muito importante para nós psicanalistas. Ele tem por finalidade defender os direitos e interesses de seus associados, representar e postular em favor dos interesses coletivos ou não de seus associados, administrativos e judicialmente. Promover maior convívio social entre os associados, manter assistência jurídica, médica e odontológica para seus associados, observando a disponibilidade financeira. Oferecer aos associados serviços que facilitem o exercício da profissão de psicanalistas. Criar, realizar e manter cursos, reuniões, simpósios, encontros ou congressos para estudos e debates das questões técnicas ou profissionais vinculados aos objetivos do sindicato, bem como o aprimoramento cultural e profissional de seus associados em todo o Estado. Editar e promover a divulgação de trabalhos psicanalíticos que tenham relevante valor científico e técnico. Articular-se com instituições públicas e privadas para a solução de problemas e objetivos comuns ou psicanalíticos, podendo, para tanto, se necessário, estabelecer convênio, intercâmbio ou qualquer outro instrumento pertinente. Propugnar sempre, perante seus associados, para melhoria e atualização de formação teórica e análise didática, através de qualquer dos métodos exigentes com que determina e preceitua a ciência psicanalítica. Promover reuniões de caráter social, cultural e esportivo. Então, essas são as atividades e finalidades do Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Espírito Santo, que é uma responsabilidade muito grande. Então, perante a sociedade, quem responde
pela profissão do psicanalista é o sindicato perante a lei. Em 2023, nós tivemos o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise, que aconteceu na cidade de São Paulo e foi coordenado pelo Sindicato de São Paulo. Este ano, em 2024, nós teremos o segundo Congresso Internacional de Psicanálise, que é promovido pelos sindicatos, mas terá como anfitrião o Sindicato dos Psicanalistas do Estado do Rio Grande do Sul. E, em 2025, o terceiro Congresso Internacional de Psicanálise vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo. Então, todos já estão convidados para participar. Nós teremos palestrantes nacionais e também internacionais. Dentro da organização do sindicato, nós também temos a nossa equipe que trabalha. Nós temos o Conselho Fiscal, nós temos o Conselho de Ética, nós temos a Comissão Científica e nós temos a Comissão de Comunicação. Todas essas comissões trabalham em conjunto com a diretoria para que tudo aconteça de acordo com a lei, de acordo com a fiscalização e de acordo com a organização. Agradeço a todos a oportunidade. Lembrando que nós estamos ao vivo pelos canais da Câmara Municipal da Serra e pelo YouTube. Com a palavra, a senhora Marta Sibien, representando as escolas de psicanálise do Espírito Santo. Boa noite. É muito, falar para pessoas assim, psicanalistas, pessoas tão renomadas, é meio complicado, difícil. Boa noite, vereador. Eu cumprimento o vereador, o Marcos, que me convidou para estar aqui, falando para todos nós aqui. Eu não perguntei o seu nome, desculpa, mas, enfim, boa noite a todos. Então, assim, eu estou representando as escolas de psicanálise do Espírito Santo e com uma palavra sobre a integração e avanço na promoção do conhecimento. Assim, antes de eu falar alguma coisa aqui, o nosso rapaz que está fazendo aqui o evento, ele falou tantas coisas sobre a psicanálise que quase que não sobra nada para a gente falar, sabia? Ele deu assim um panorama geral, Então, eu vou aproveitar que ele falou tão bem e eu vou falar uma coisa que eu iria falar lá no final, que é falar com o vereador, que é para propor ações, alguma coisa para toda essa beleza de conhecimento, e seja nas escolas, nas famílias, que tenha mais acesso. Você assim, não tem noção, vereador, eu acho, do grau de importância que é para as famílias ter acesso à psicanálise. Porque tudo está lá na infância, tudo está lá naquele comecinho, lá na formação da psique. Então, as famílias elas precisam ter acesso nas escolas, especialmente. Então, assim, a psicanálise ela é uma abordagem terapêutica que mergulha nas profundezas do inconsciente para entender emoções e comportamentos. Serve como uma ferramenta essencial para decifrar os enigmas da mente, promovendo saúde mental e bem-estar. A psicanálise ela contribui para a educação por meio de teoria do desenvolvimento humano e também por possibilitar reconhecer o funcionamento do aparelho psíquico. Qual é a principal técnica da psicanálise? A associação livre, o que se tornou a cura pela fala. Então, a principal técnica da psicanálise é a associação livre de palavras, a partir da qual o paciente tinha ou tem total liberdade para se expressar sem qualquer orientação prévia. Muitas vezes a gente encontra pessoas conhecidas que falam: o que eu vou falar lá? O que eu vou sentar naquele divã e vou falar? E começa a querer se preparar um discurso. Quando chega lá e fala assim: eu não tenho nada para falar.
E eu digo, não fala nada, porque você não falando nada, você está dizendo tudo. Né? E daqui a pouco começa a falar e as coisas vão acontecendo, e é nessa associação livre de palavras que vem a cura. Para a psicanálise, o ser humano é motivado por forças opostas de pulsões, desejos, concepções morais e éticas, bem como por tentativas de equilibração psíquica no mundo que vivemos. A psicanálise ela busca entender e explicar o comportamento humano e as experiências emocionais. Portanto, pode ser vista como uma teoria em conjunto de teorias científicas, porque às vezes as pessoas não levam a sério a psicanálise. Gente, mas ela é tão profunda quanto o inconsciente. E nós, enquanto escola de formação, nós temos uma das maiores contribuições da psicanálise que está na educação. Professor, aluno, na família, a forma como é construído o conhecimento, além dos conceitos específicos como o inconsciente, a teoria da sexualidade, a teoria das pulsões, a transferência para as relações simbólicas, indivíduo, trabalho, organização. Fato é que a psicanálise, enquanto formam pessoas para entenderem e ajudar nas relações como fundamento para entender nas relações, para a compreensão na relação entre indivíduo, sociedade, em todos os contornos familiares, escola, trabalho e todos os recantos onde estiver um ser humano que precisa ser ouvido. Esta é a função da psicanálise. Por isso, eu, do Espaço CIBIEM, do Grupo CIBIEM, a Lucinha Godoy, com a Escola Freudiana, e todas as escolas que nós temos no Estado, na Serra, em Vitória, e todo o Espírito Santo, nós nos debruçamos em formar pessoas para tratar, né, de tanta gente, especialmente depois da Covid. A saúde mental, gente, ela está, assim, se vocês começarem a perceber, olhar os dados na Polícia Militar, os professores, quanto suicídio, quantas pessoas precisando falar, quantas pessoas precisando ser ouvidas. E a psicanálise ela tem essa função, não só de ouvir, mas uma boa escuta. Uma boa escuta, o psicanalista é a pessoa que tem uma boa escuta. Uma coisa que você fala, uma coisa que nós falamos que não tem aparentemente sentido nenhum, o psicanalista escuta de verdade. Essa é a função. E aqui eu tenho o prazer, a honra de ter vários alunos que passaram pelo Grupo CIBIEM, que estão aqui formados, que estão trabalhando, que estão dando o melhor de si. O Marcos, que é professor lá onde, né, o professor Marcos, no Grupo CIBIEM. Enfim, e esse prazer enorme. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, vereador, né, de conceder esse momento tão maravilhoso de estarmos juntos, revendo pessoas que tanto cuidam dessa profissão que é o psicanalista. Muito obrigada. Com a palavra, o senhor Marcos Ribeiro, representando os psicanalistas presentes. Bom, eu quero cumprimentar o vereador Fred, que trouxe a todos nós aqui para essa homenagem. Também quero cumprimentar ao Flávio, cumprimentando também todos os colaboradores da casa, a Lúcia, representando o sindicato, a Marta, representando as escolas, o Livingston, representando os profissionais que são também pastores. E a minha fala nessa noite consiste no seguinte: costumamos dizer que somos psicanalistas, mas isso nada mais é do que uma força de expressão. Na verdade, estamos psicanalistas, porque ora estamos no lugar do analista, ora estamos no lugar do analisando, ou paciente, cliente, seja lá como você queira chamar. Os entendidos podem até estar pensando que sou lacaniano com o conteúdo das minhas falas, mas não julguem antecipadamente. Aliás, julgamento é a última coisa que um psicanalista faz, até porque nossa tarefa é ser um espelho para aquele que está à nossa frente. Espelho esse emoldurados pelo respeito, empatia, amor, compaixão e graça. Há quem diga que o psicanalista é um garimpeiro, mas
que normalmente garimpa nas profundezas do inconsciente para ressignificar traumas reprimidos ou recalcados, pulsando, tentando voltar para o consciente. Retorno do recalcado para os alunos presentes. Eu digo que o psicanalista é um pedreiro, que juntando tijolo com tijolo, cimento, argamassa, concreto, ele faz uma ponte que liga o passado, o presente e o futuro, fazendo com que esse indivíduo ele encontre o estado de paz. Alguns poderiam chamar de catarse, mas podemos simplificar dizendo que é um processo de autocura e libertação. A Bíblia traz uma frase que diz o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Contudo, poderíamos usar um termo mais psicanalítico, quando atribuído a Jung, diz que você pode desenvolver e conhecer todas as técnicas, mas ao tratar de uma alma humana, seja uma alma humana. Sendo assim, nós psicanalistas que estamos aqui nessa noite, temos um importante papel nessa vocação de transcender o conhecimento. Como profissionais, possamos exigir o respeito à nossa classe e nos unirmos, tanto na comunidade terapeuta, quanto a autoridades como a quem nos concede nessa noite essa homenagem, a fim de transformarmos a nossa sociedade num lugar mais saudável de se viver. Muito obrigado, vereador Fred, e pelo acolhimento, e obrigado a todos presentes. Com a palavra, o senhor Livingstone, representando os psicanalistas pastores. Quero saudar o vereador Fred, os colegas que compõem a mesa, os convidados que estão presentes. Por muito tempo, desde a minha adolescência, tenho essa curiosidade muito com a mente. E há alguns anos passados, mais ou menos 20 anos, eu senti no meu coração o desejo de assumir o ministério pastoral onde eu resido. E trabalhando ao longo desses anos com todas as pessoas que estão ao meu redor, a gente percebe algumas dificuldades que são inerentes da vida humana. E o ser humano é um todo, né? Nós tratamos da mente como psicanalistas e, como pastor, nós como costumamos a tratar espiritualmente das pessoas. Só que, dentro do campo ministerial, nós encontramos algumas barreiras que, necessariamente, nós começamos a identificar a possibilidade de unir aquilo que é espiritual, aquilo que é aconselhamento pastoral, porque o trabalho de um pastor não está relacionado diretamente ao trabalho de um psicanalista, mas associando ao trabalho as técnicas, a formação da psicanálise, em detrimento do favorecimento psicológico daqueles que estão na comunidade onde eu estou. E isso nos fortalece, faz quebrar alguns preconceitos e conceitos que foram estabelecidos anteriormente. Aliás, uma das coisas que poderia se ressaltar, por muitos anos, a gente teve uma dificuldade muito grande, enquanto cristãos, em falar em pensamento positivo. Enquanto a psicologia, a psicanálise trabalha muito nesse sentido. E nós encontramos na Bíblia um embasamento para isso. O apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, verso 8 do capítulo 4, ele diz, olha, se não mais, se há algo de bom, algo de louvável, algo que realmente traz refrigério à mente, você deve deter o seu pensamento nisso. E se eu preciso deter meu pensamento nestas coisas, óbvio, o pensamento positivo está bem enraizado aí. Encontramos como psicanalistas e também pastor a possibilidade de trabalhar aquilo que acontecia na vida das pessoas que estão nas páginas da Bíblia com aquilo que acontece na vida de hoje, de pessoas assim como nós. Poderíamos ressaltar o apóstolo Pedro, que é tão assim afoito, tão assim voluntário, né, nas suas atitudes, que poderíamos trabalhar com uma ideia do sanguíneo, como temos hoje, aquilo que foi antes e o que foi depois do chamado ao apostolado.
e vendo a necessidade, então, de poder contribuir com a comunidade onde eu estava, principalmente, como já citado, após pandemia, porque foi um período onde a enfermidade da mente foi algo assustador em muitas famílias, em muitas pessoas do nosso município, Brasil afora, mundo afora, que nós podemos acompanhar. Então, sentindo essa necessidade de contribuir também, não só com o lado espiritual, mas também com o lado psicológico, com o lado da alma, da psique humana, também estudei, também trabalhei, também tenho trabalhado nesse sentido e entendo que, como ser humano, somos um inteiro e podemos, assim, trabalhar para que o inteiro do ser humano seja trabalhado e fortalecido nas questões que são profundas, não só na alma, mas como também no espírito, dentro daquilo que conhecemos da Palavra de Deus. E, por isso, nós temos a oportunidade de servir a comunidade onde estamos dessa forma. No mais, eu quero agradecer ao vereador Fred, agradecer aos colegas da mesa, a todos os convidados, e agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estarmos comemorando, agradecendo, não só louvando pelo dia, mas agradecendo a Deus pela oportunidade de poder servir. Passamos agora a homenagear os psicanalistas convidados especialmente para esse fim. Convidamos aqui à frente para receber o certificado e de homenagem. Gostaria de convidar o vereador Fred e a senhora Lúcia Godoy para entregar os títulos de honra ao mérito. Gostaria de convidar o senhor Marcos Ribeiro Freire. Psicanalista clínico, pós-graduado em neurociências, teólogo e pastor batista, coordenador do curso de psicanálise do CETEBS Serra, especialista em hipnose clínica e master em PNL, professor no curso de formação de psicanálise. Gostaria de convidar o senhor Alberto Poltronieri. Membro da Academia Mundial de Ciências Humanas da ONU, conferencista internacional, psicanalista e analista de data, professor de formação do curso de psicanálise, doutorando em psicanálise pela UHA. Gostaria de convidar a senhora Lúcia Maria Godoy. Presidente do Sindicato dos Psicanalistas do Espírito Santo. Atua como psicanalista e psicanalista de data. Acumula o cargo de diretora executiva pedagógica da Escola Freudiana de Vitória e também atua como psicanalista intercultura. Atualmente é doutoranda em psicanálise pela UHA. Gostaria de convidar o senhor Aldair Sanders Loureiro. Psicanalista e terapeuta familiar sistêmico. Atualmente atua como conselheiro fiscal do Sindipes. Gostaria de convidar a senhora Marta Cibien dos Santos. Diretora da Escola Cibien de Psicanálise, é psicanalista e também pós-graduada em Direito, doutoranda em Psicologia.
Atualmente, desenvolve um projeto de comunicação através do podcast Conexão com Marta Cibiene. Convidamos o senhor Joel Camilo Pereira. Teólogo e pastor batista. Atua como psicanalista clínico formado pela AEP e também é pós-graduado em terapia familiar pela FTU. Gostaria de convidar o senhor Vânio. Atua como psicanalista clínico e terapeuta familiar e também é hipnoterapeuta. Gostaria de convidar o senhor Livingstone Castro Coutinho. Psicanalista clínico, além de teólogo e pastor batista. Atua como professor de psicanálise no CETEBS Serra. Gostaria de convidar o representante da senhora Flávia da Silva Bessone Ferreira. Vânio, que vai estar recebendo aí o certificado da Flávia Bessone Ferreira, que é psicanalista, psicóloga, especialista em neuropsicanálise, doutorando psicologia clínica. Gostaria de convidar o senhor Eduardo Fernando Baunilha. Doutorando em letras, psicanalista e professor de psicanálise. Tem vários livros escritos sobre comportamento e psicanálise. Gostaria de convidar o senhor Josué Vieira Amorim. Gostaria de convidar a senhora Carla Torres. Psicanalista, clínica e supervisora de data, atua como terapeuta de grupos com abordagem conceitoterapeuta. Também faz parte da diretoria do Sindipes e atende como analista corporal, além de ser formado em administração com MBA em finanças. Gostaria de convidar a senhora Luciana Nascimento Costa Trocoli. Agora é ela. Psicanalista, especialista em psicanálise clínica, especializada em psicanálise da criança, supervisora clínica e analista de data, e também é membro da Comissão de Ética e Fiscal da Comissão de Científica do Sindipes. Gostaria de convidar a senhora Rosiane Barbosa Barcelos. Psicanalista e graduada em Pedagogia. Pós-graduado em Educação Infantil, Gestão Escolar, Psicopedagogia, Clínica e Institucional, membro do Conselho Fiscal do Sindipes, atua também com crianças e adolescentes com TEA, Transtorno de Espectro Autista. Gostaria de convidar a senhora Marília Oste Linhares. Gostaria de convidar o senhor para receber para ela. Vamos fazer a foto. Vamos fazer a foto. Não. Convidar o senhor doutor Ulisses Moreira dos Santos. Representando ele, Ruth.
Gostaria de convidar a senhora Ruth Leia Santos, psicanalista clínica e psicoterapeuta familiar e de crianças, hipnoterapeuta e psicanalista, especialista em sistemas de gestão integrados, graduada em processos gerenciais, consultora e auditora e professora de temas relacionados à gestão empresarial. Gostaria de convidar o senhor Cosme Campos Vieira, bacharel em Educação Física pela UFES, pós-graduado em Educação Escolar pela Universidade Salgado Filho do Rio de Janeiro, professor de Educação Física da CEDUR Serra, atuando como coordenador escolar há 32 anos, psicanalista formado pelo Espaço CBN. Gostaria de convidar a senhora Jaciara Elaine Guerini, administradora, professora, pedagoga, estudante de psicologia e psicanalista, servidora pública e atua na assessora pedagógica na gerência de tecnológica educacional da Secretaria de Educação deste município. Como psicanalista, o foco está no desenvolvimento humano, em busca da saúde emocional, saúde mental e bem-estar nessa jornada chamada vida. Gostaria de convidar o senhor Jorge Kleiber Costa Silva, bacharel em teologia, tem formação e pós-graduação em psicanálise, atua como psicanalista clínico e organizacional, conselheiro terapêutico, professor, palestrante, grupoterapeuta, analítico, tem aperfeiçoamento em psicotraumologia e é escritor. Gostaria de convidar o senhor Eliseu Martins, pós-graduado em neuropsicologia pelo Grupo Zain Educacional, licenciado em filosofia pela Universidade Paulista, pós-graduado em psicanálise pelo Centro de Ensino CBN, licenciado em música pela Faculdade de Música do Espírito Santo, Maurício de Oliveira, pós-graduado em artes e educação pelo Instituto Superior Cláudio, bacharel em música, habilitação em violão pela Faculdade de Música do Espírito Santo. Gostaria de convidar a senhora Sueli de Oliveira Batista, psicanalista clínica com tratamento voltado a adolescentes e pessoas idosas. Formação, Espaço CBN, curso de psicanálise. Gostaria de convidar a senhora Raquel Poubel, psicanalista clínica e hipnoterapeuta com MBA em hipnose pela OMNI, bacharel em Direito e Administração com pós-graduação em Gestão Financeira, Master Coaching e em Gestão Empresarial e palestrante. Gostaria de convidar o senhor Cláudio Cruz, psicanalista, consultor de negócios internacionais, professor de inglês, membro da Sociedade Teosófica Internacional de Direito Simples. Gostaria de convidar a senhora Solismara de Oliveira Tosato, psicanalista, membro do Conselho Fiscal do Sindipes, mestrado em Educação e Saúde, graduado em Gestão Pública, com especialização em Psicologia Organizacional, Serviço Social e Políticas Públicas, Programação Neurolinguística, Psicanálise Clínica e Supervisão. Gostaria de convidar a senhora Maria Imaculada Poltronieri, psicanalista clínica e psicológica, especialização em psicanálise pela Universidade Iguaçu, Unig, Rio de Janeiro, graduado em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES.
Gostaria de convidar a senhora Maria das Dores, psicanalista clínica, diretora do Sindicato dos Psicanalistas do Espírito Santo, especialista em supervisão e administração escolar. Formação técnica de multiplicadores, risco social, prevenção das DST, AIDS, da violência e do uso indevido de drogas entre crianças e adolescentes. Gostaria de pedir que o vereador e a senhora tomassem um assento. Para finalizar as homenagens, com a palavra o vereador Fred, fazendo agradecimento a todos pela noite. O sentimento é de gratidão por estar recebendo vocês aqui, pessoas importantes, né, nas nossas vidas. Agradecer a presença também, né, dos participantes aqui que vieram prestigiar, que não foram homenageados, mas estão aqui, né, para prestigiar esses profissionais tão importantes, né, nas nossas vidas. Quero cumprimentar, eu entrei tão rápido ali, acho que eu estou ainda de ontem, que eu nem cumprimentei a mesa, né? Quero agradecer ao Flávio, a Deusimar, a toda a minha equipe, né, por estar nos ajudando a proporcionar um dia marcante para mim. É uma pequena homenagem, né, mas é de coração, tá? Obrigado a todos, uma boa noite. Senhoras e senhores, encerramos a presente sessão solene em comemoração ao Dia do Psicanalista. Gostaria de pedir a todos que ficassem na frente aqui para a gente fazer uma foto oficial para casa